Olá amigos, meu nome é Bruno Sankey e como eu disse para vocês, todo início de mês eu estarei trazendo aqui no canal um vídeo um pouco mais longo para tratar de um assunto um pouco mais complexo. Então todo início de mês eu estou trazendo um vídeo um pouco mais longo. Então esses vídeos mais longos são mensais. E aí eu espero que vocês não desanimem em assistir só por causa do tempo do vídeo, né? Já que esses vídeos sairão apenas uma vez por mês. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e peço que você ative o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje eu estarei fazendo uma breve introdução à teologia, e aí eu vou estar apresentando a teologia de maneira bastante geral, a partir de algumas das suas principais áreas, dos seus principais tópicos. E além de apresentar esses tópicos, eu vou apresentar de maneira geral o que cada um deles discute, e isso não de maneira neutra. Eu vou me posicionar de alguma forma, não de maneira fechada, mas apresentar algumas posições que são mais minhas e que pode ser útil para a gente poder compreender um pouco do campo da teologia. Então eu vou estar apresentando as seguintes áreas ou os seguintes tópicos. O primeiro é a teontologia, que é o estudo sobre o divino, sobre Deus. O segundo campo é a cristologia, que é o estudo sobre Cristo. O terceiro é a pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. O quarto tópico é a bibliologia, que é o estudo sobre a Bíblia. O quinto tópico é a soteriologia, que é o estudo sobre a salvação. O sexto tópico é a escatologia, que se dedica ao estudo sobre os últimos dias. Comecemos pela teontologia. Existem diferentes concepções sobre Deus. E entre as principais concepções sobre Deus que podemos citar são o ateísmo, que consiste na negação da existência de Deus. O panteísmo, que é uma identificação de Deus com a natureza, então o panteísmo defende que Deus é a natureza. A terceira posição é o panenteísmo, que é a crença de que Deus habita o mundo assim como uma alma habita o corpo. A quarta posição é o deísmo, que foi uma posição muito popular entre filósofos modernos, que ensina que Deus ele é transcendente, mas não se relaciona de forma imanente com sua criação, ou seja, Deus criou o mundo, mas não interfere nele. A quinta posição é o politeísmo, que é a crença na existência de uma pluralidade de deuses, o que é muito comum, por exemplo, na mitologia grega ou na religião egípcia antiga. E a sexta posição, que é a mais popular no cristianismo, que é o teísmo, que é a crença na existência de um Deus, um ser supremo, que é onipotente, onipresente, onisciente. Embora o teísmo tenha sido a posição mais adotada pela maior parte da cristandade, eu não creio que ela é a que melhor representa o ensino de Cristo. Aqui eu vou estar propondo uma espécie de ateísmo, mas não um ateísmo no sentido que a gente está acostumado, mas o ateísmo no sentido que a gente chama de ateísmo estrito. Porque o ateísmo que a gente está acostumado é o chamado ateísmo lato, que é a crença de que nenhum Deus existe, de que não há Deus nenhum. E a crença que eu estou apresentando é a crença de que o cristianismo não combina muito com a ideia de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um ser supremo, absoluto, né, que é esse ser da metafísica, da teologia metafísica. Essa noção teológica metafísica ela foi desenvolvida depois, e ela não parece ser a noção de Deus que Cristo apresenta. Né? Cristo ele apresenta um Deus muito mais concreto, muito mais pessoal, muito mais real, e não esse Deus intangível, pensado como um ser supremo, absoluto. Então, nesse sentido, é um tipo de ateísmo, não no sentido de que ele nega que há Deus, mas no sentido de que é uma negação ou uma rejeição da noção clássica de Deus apresentada pelo teísmo. Então, uma rejeição do teísmo clássico. Então, aqui, por ateísmo, se entende não a rejeição absoluta de qualquer concepção de Deus, mas a negação de que Deus exista, ou mesmo a negação do teísmo clássico. Como assim a negação de que Deus exista? É porque a noção de existência ela não é a melhor termo para se empregar para se referir a Deus. Porque Deus ele não é uma coisa, ele não é um ente, ele não é um ser. Como, por exemplo, eu sou um ser, a mesa é um ser, a cadeira é um ser, ou melhor, um ente, que é o melhor termo a ser usado, não ser exatamente, mas várias coisas são entes. Né? Nós somos um ente, a mesa é um ente, mas Deus eu entendo que ele transcende o ser, que ele transcende o campo do ente, e que, portanto, ele não pode ser pensado como um existente, exatamente. Nesse sentido, como um não existente, a gente diz que Deus é o nada. Ao dizer que Deus é o nada, não se quer dizer que não há Deus de forma alguma, mas sim que a gente não quer que se confunda Deus com a determinação metafísica, ou seja, que não se pretende que Deus seja identificado com a noção de ser
ou de substância da ontologia metafísica. Então, dizer que Deus e o nada são o mesmo significa destituir Deus de toda determinação metafísica. Deus deixa de ser pensado como uma substância, como uma essência, como um ente ou como um ser, e passa a ser concebido muito mais como uma vida em movimento dinâmico. Portanto, Deus não é um ser, mas ele é vida em movimento dinâmico. Então, esta forma de ateísmo, no sentido não da rejeição absoluta do divino, mas da rejeição do teísmo clássico, ele pode ser chamado de um ateísmo cristão. Quando dizemos que Deus é o nada, com isso, eu não pretendo dizer que Deus seja o nada absoluto, né? Não quer dizer que não há Deus de forma alguma, pois se fosse assim não haveria Deus. O que eu quero dizer, quando declaro que Deus é o nada, são duas coisas. A primeira, que Deus não é nada ôntico. Por ôntico eu entendo tudo aquilo que é um ente, tudo aquilo que é um substrato ou um suporte de atributos. Nesse sentido, Deus não é um ente, Deus não é uma coisa, Deus não é um existente. Ele não é uma essência ou um substrato ou um suporte de atributos, mas ele é vida em movimento dinâmico. Então ele é puro fluxo de vida. Em segundo sentido, a noção de dizer que Deus não é, ou seja, Deus não é nada, é no sentido de dizer que Deus é pré-ontológico. Então, esse sentido precisa ser bem delimitado para não arranjar confusões, né? Não se quer dizer que Deus não existe em sentido nenhum ou que Deus é absolutamente nulo, mas sim que Deus não é um ser, mas a fonte do ser. Na realidade, mais propriamente dizendo, Deus não é, ele dá ser. Nesse sentido, nós podemos dizer que o nada, né, aquilo que transcende o ser, é o fundamento do próprio ser. Porque Deus é o acontecimento que doa o ser. Ele é a vida dinâmica que doa o ser a todas as coisas. Então, como Deus é a fonte do ser, ele não pode ser o próprio ser. Ele é aquilo de onde o ser deriva. O ser se origina em Deus, mas Deus mesmo não é um ser. Então, o ser, ele é dado por Deus, né? Deus dá o ser de todas as coisas. No entanto, né, isso não significa que Deus seja um ser. Inclusive não pode significar, porque se Deus for um ser, a gente precisaria de algo anterior a ele que desse o ser do próprio Deus. Como Deus não recebe o seu ser de nada, ele não pode ser um ser, né? Porque Deus é quem dá o ser. Então é ele que doa o ser de todas as coisas e, portanto, ele precisa anteceder o próprio ser e precisa transcender o próprio domínio ontológico. Então ele precisa transcender tanto o domínio ôntico, no sentido de não poder ser um ente, quanto o domínio ontológico, no sentido de não ser um ser, mas a fonte do ser de todas as coisas. Então a ontologia tradicional, ela é rompida nessa perspectiva, porque a ontologia tradicional sempre pensou o ser positivo como mais originário e o nada como algo negativo, como um não ser ou uma negação do ser que só poderia surgir no segundo momento. Então a ideia tradicional é de que o nada é uma coisa que é secundária. Primeiro você tem o ser e depois você tem a negação do ser, que é o nada. Aqui, quando se pretende dizer que Deus é em certo sentido nada, a primazia do ser é rompida, pois o que estabelecemos é justamente a primazia do nada. Deus é o nada e, portanto, nada é anterior e mais originário que qualquer coisa que seja. Na verdade, tudo que é deriva o ser do nada, no sentido do divino, não o nada absoluto, mas o nada no sentido daquilo que não é um ser, daquilo que transcende o domínio do ente. Do ponto de vista simbólico, né, já que Deus ele não é nada de ente, já que ele não é um ente, um ente fático, né, no sentido da cadeira, da mesa, do ser humano, ele não pode ser definido, né, ele não pode ser acessado diretamente. Então Deus ele se expressa, né, por símbolos, já que a gente não tem acesso direto a Deus. É como se Deus pertencesse ao luminoso. Nós temos acesso aos fenômenos da realidade, mas Deus ele está para além desses fenômenos, ele está para além daquilo que nós temos acesso. E, portanto, a maneira como Deus se expressa é por meio de símbolos. O símbolo que mais se aproxima de uma descrição viva de Deus, que é vida dinâmica, é o símbolo da Trindade. A Trindade é a doutrina que se baseia em 3 pressupostos. O primeiro é o pressuposto da unicidade, que significa que Deus é um só, né, que é o que diz a fé do Shema, lá em Deuteronômio 6, versículo 4. Há um só Deus e Deus é um só. O segundo é o princípio da deidade, que significa que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são absolutamente divinos. A compreensão aqui é que Deus ele é, né, 3 pessoas, que são também divinas. Essas são o Pai, né, Deus Pai,
o Filho, Deus Filho, que é Cristo, e o terceiro é o Deus Espírito Santo. E o terceiro pressuposto é a distinção. Quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sejam o mesmo Deus, eles são pessoas distintas. Então aqui você tem uma noção de unidade e pluralidade ao mesmo tempo. Deus é só um só, mas ao mesmo tempo ele é três, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o importante aqui é destacar que há ao mesmo tempo uma unidade e ao mesmo tempo uma multiplicidade. Além desses pressupostos essenciais, né, que são, tipo assim, esses três pressupostos que eu falei, eles são essenciais para dizer que alguém acredita na Trindade. Se alguém nega um desses pressupostos, ele está negando a Trindade. Então não tem como acreditar na Trindade se você nega que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Não tem como acreditar na Trindade se você nega que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são absolutamente divinos. E não tem como acreditar na Trindade se você não acredita que Deus é um só. Então precisa acreditar nessas três coisas. Não pode acreditar só numa e na outra. Não dá certo. Para se acreditar na Trindade de maneira como ela é definida, como ela é entendida pelo cristianismo, é importante que se creia que há um só Deus e que ele subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas existem outras crenças relativas à Trindade que não são essenciais, que você pode até negar elas, mas que você não necessariamente nega a Trindade. São duas principais. A primeira é a doutrina da geração eterna do Filho. Significa que o Pai gera eternamente a pessoa do Filho na eternidade e comunica a ele, de maneira eterna também, sua essência. Ou seja, e aqui a noção de essência só aparece como símbolo, porque a gente já disse que não se compromete com essa noção ontológica de essência para se referir a Deus. Mas a ideia aqui, né, adotando a noção de essência só como uma analogia, é de que o Pai, ele é a vida que, ao se movimentar, gera um primeiro vivente, que é o Filho. Então a vida, no seu movimento eterno, está sempre nesse movimento, gerando uma segunda pessoa, ou melhor, gerando o primeiro vivente, que é Cristo. Então a vida, que é o Pai, que é Deus, no seu automovimento, ela gera um primeiro vivente, que é o Filho. Mas esse primeiro vivente não é criado, porque ele é gerado no eterno movimento da vida, e portanto ele é eterno, porque ele emana eternamente da vida que se movimenta, que é a vida divina. Portanto, a vida divina, no seu automovimento eterno, ela gera o primeiro vivente, que é Cristo. E esse Cristo recebe a vida do Pai, e portanto o Pai comunica a sua vida ao Filho. É o que diz no Evangelho de João, lá no capítulo 5, quando diz que o Pai deu ao Filho ter vida em si mesmo, ou seja, o Pai comunica ao Filho a sua própria vida. A segunda crença importante, mas que não é absolutamente necessária para se crer na Trindade, é a ideia da processão eterna do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. O Espírito Santo é como uma água que flui, né, da fonte, que é ao mesmo tempo o Pai e o Filho. Então a gente pode imaginar como se fosse um único rio fluindo de duas posições, ou um único rio que flui de duas fontes, né, uma que é o Pai e outra que é o Filho. É importante afirmar esse E do Filho, e não só do Pai, que é uma crença muito importante para a Trindade na sua formulação ocidental. A doutrina da Trindade ela é o dogma central do cristianismo. Isso significa que eu só posso dizer que alguém é cristão no sentido ortodoxo da palavra se a pessoa acreditar na Trindade. E, portanto, a Trindade funciona como esse critério para que a gente possa distinguir aquilo que é o cristianismo ortodoxo daquilo que não é o cristianismo ortodoxo. Então, ela é o dogma central. O motivo da Trindade ser o dogma central é o fato de que ela é o único símbolo religioso que existe capaz de conter em si todos os princípios fundamentais que formam a base de tudo. Quais são esses princípios fundamentais, né, que estão no fundamento da realidade? O primeiro é a conciliação entre a unidade e a diversidade, entre o uno e o múltiplo. A noção difícil de tentar lidar com se a realidade é plural ou se a realidade é una, né, preocupou vários filósofos, e muitos filósofos, alguns, por exemplo, como Parmênides, se posicionaram a favor da unidade, e outros, como Heráclito, se posicionaram a favor da diversidade. Então, a realidade é uma só, ou a realidade ela é múltipla, né? Existem muitas coisas, ou todas as coisas, no final das contas, são um só ser. Então, vários filósofos se posicionaram numa ou na outra posição. O que a doutrina da Trindade faz? A doutrina da Trindade fala que o fundamento de tudo é a vida dinâmica divina. E essa vida dinâmica é tanto múltipla quanto una.
Isso significa que no fundamento da realidade, naquilo que funda o mais originário da realidade, que é a vida divina, ela é igualmente una e múltipla. Isso significa que unidade e diversidade são igualmente fundamentais. O segundo ponto, também importante, é que ela funda toda a relação de sujeito e objeto. Então, não é uma relação simplesmente de duas anterioridades, né, que depois se juntam. Na verdade, a relação entre o sujeito e o objeto é uma correlação eterna, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre referidos um ao outro numa relação em que um é o sujeito e o outro é o objeto dessa relação, em que um se faz objeto e sujeito do outro. E, portanto, né, toda relação, ou na verdade, melhor dizendo, toda correlação de sujeito e objeto é fundada pela correlação eterna entre as três pessoas divinas. O terceiro ponto também, que mostra a fundamentação teológica da Trindade na ontologia do mundo, é que em seu interior se dá a base originária de toda processão. Então tudo aquilo que procede, tudo aquilo que emana, tudo aquilo que flui primeiramente da vida divina. Toda vida no mundo, toda vida que nós seres humanos possuímos é a vida procedente eternamente da emanação divina, do movimento eterno da vida divina. E, portanto, todo movimento de processão, todo movimento de geração de vida, todo movimento de procedência de vida é fundamentado nessa geração eterna e nessa processão eterna que ocorre no interior da vida divina. O quarto ponto é que a Trindade ela tem um poder mágico, no sentido de que o número 3 é um número de unidade mínima de diferenciação. Se a gente pensa nas figuras geométricas, qual que é o número mínimo de linhas que eu posso fazer uma figura geométrica? São 3 linhas, que é o triângulo. Com uma única linha eu não consigo fazer uma figura geométrica. Com 2 linhas eu também não consigo. Eu apenas consigo fazer isso com 3, que eu consigo fechar uma figura geométrica. E, portanto, o número 3 tem um poder especial. Mas esse número também ele mostra uma certa insuficiência diante daquilo que, por exemplo, Jung, que é um psicólogo analítico, ele percebeu que é a quaternidade. A quaternidade é um símbolo que aparece diversas vezes em diversas religiões que manifestam que por mais que o número 3 seja um número importante, ele precisa de certa forma de um complemento, que é um quarto elemento que vem formar uma totalidade. Então, para que haja uma totalidade, é necessário, além dos 3, um quarto elemento. Um quarto elemento que seja até um pouco desassociativo com o resto. Esse quarto elemento, ele já foi identificado na história do pensamento tanto com o mal quanto com o feminino. Né? Tanto é porque o mal e o feminino às vezes estão até relacionados nas simbologias, já que há uma dialética entre o bem e o mal, que é pensada também como dialética do masculino e do feminino. Mas isso não quer dizer que a mulher seja um mal, mas sim que na simbologia, até que tem um condicionante cultural, o feminino foi pensado como o princípio negativo e o masculino como o princípio positivo. Então, na simbologia mítica, né, aqui falando, você tem a necessidade de um quarto elemento que é o elemento feminino. E é por isso que na simbologia cristã você precisa de um quarto elemento além das 3 pessoas divinas. Um quarto elemento para além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse quarto elemento na simbologia cristã é a Santíssima Virgem Maria. E, portanto, então, é importantíssimo para o cristianismo a presença, além das pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de uma presença feminina, de um divino feminino, por assim dizer. E esse divino feminino é a grande mãe, né, que na nossa simbologia cristã é a Santíssima Virgem. Então é muito ruim, quando a gente pensa no protestantismo tradicional, essa rejeição da figura da Virgem Maria. Existem muitos pontos em que o catolicismo ele se mostra simbolicamente superior ao protestantismo. A gente pode pensar na riqueza da missa, no sacramento da confissão, na doutrina da transubstanciação. Mas um ponto em que essa superioridade simbólica se mostra de forma mais proeminente é na figura da Virgem Maria. E eu falo isso como um protestante, né? Eu sou um tipo de protestante, e não exatamente um católico. Então, por não dar o destaque merecido à figura da Virgem Maria, o protestantismo ele se mostra órfão de mãe. Isso talvez explique por que a noção de culpa é muito presente no protestantismo. Porque você tem falha numa figura de uma mãe que possa trabalhar com essa questão da culpa. Porque o pai representa a lei e a mãe representa o cuidado, o carinho, o perdão. Então, ter só o pai é viver no regime da lei. É viver num forte sentimento de culpa.
O filho, quando ele é corrigido por um pai, né, quando o pai briga com o filho, ele corre para os braços da mãe que graciosamente o consola. Então, não conhecendo esse amor de mãe, né, não valorizando esse amor materno, os protestantes eles acabam sofrendo muito mais com a noção de um pai rígido, de um pai corretivo. Então é muito mais rico que se tem a imagem de uma Virgem Maria, de uma mãe de todos, de uma rainha do céu, de uma nova Eva que gerou a vida, porque essa figura é importantíssima porque há um aspecto materno no divino que muitas vezes é ignorado. Tendo tratado da teontologia, nós podemos passar para a cristologia. A cristologia vai se preocupar mais com a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, ou melhor, o Verbo divino, né? Então, a vida, que é a vida é Deus, né? A vida divina, no seu movimento de autogeração, no seu movimento, no seu automovimento, no seu fluxo, ela gera em si o primeiro vivente, que é Cristo. Essa geração se dá no movimento eterno da vida, então Cristo não é criado. E ele recebe por comunicação do Pai a mesma vida divina, e portanto ele é um com o Pai em divindade, é a mesma vida. Então os cristãos devem afirmar com firmeza que Jesus Cristo é plenamente divino, mas também devem afirmar que ele é plenamente humano, porque o Verbo, que é uma pessoa divina, tendo sido gerado pelo Pai na eternidade, tendo recebido do Pai a vida divina, ele também veio ao mundo encarnado. E aí nós precisamos dizer que esse Cristo, esse primeiro vivente, ele é um só. Por mais que ele seja ao mesmo tempo divino e humano, ele é uma única pessoa. Então a gente não pode pensar em Cristo como se existisse um Cristo humano e um Cristo divino. Não, só há um Cristo. Tem pessoas que falam assim, o Cristo que morreu na cruz foi o Cristo humano. Não existe um Cristo humano e outro Cristo divino. Existe só um Cristo. Tem pessoas que têm medo de chamar Maria de mãe de Deus, porque acham que Maria não é mãe de Jesus Cristo divino, mas só de Jesus Cristo humano. Isso não faz sentido, porque só há um Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é uma única pessoa. Isso significa que a pessoa do Filho de Deus é o sujeito de todas as ações de Cristo. Então qualquer ação de Cristo a qual nós nos referimos, ela foi feita por Cristo, que é Deus. Aí mesmo aquelas ações feitas em razão de sua humanidade. Então quem morreu na cruz foi Deus. Quem nasceu de Maria foi Deus. No entanto, Jesus ele não é apenas uma pessoa divina, ele também é uma pessoa humana, mas é só uma pessoa, né? E aí a gente pode dizer que a natureza humana de Cristo, que ele recebeu na encarnação, ela foi pessoalizada na pessoa do Filho. Então o Filho, ele não é só Deus, ele é Deus homem. Então a gente pode usar com hífen a expressão Deus homem Jesus, né? Deus homem Cristo, como uma única pessoa que é ao mesmo tempo divina e humana. Jesus ele sempre possuiu uma vida divina, que ele recebeu na eternidade pelo Pai, nessa geração eterna da vida, né, que engendra em si o primeiro vivente. Mas no tempo, Cristo ele assumiu uma natureza humana, quando ele se encarnou no ventre da Virgem Maria. O fato de que Jesus assumiu a natureza humana para sempre, ela deve ser confessada contra a ideia de que Jesus Cristo simplesmente veio ao mundo como uma aparência humana. Não, Cristo ele se encarnou. É isso que diz o Evangelho de João. O Verbo se fez carne. Então o Verbo, ele realmente tinha uma carne de carne e osso, né? Então Jesus Cristo ele veio como carne viva, né? Como carne patética, né? Ou seja, carne que se afeta, carne que sente, carne que se experiencia. E ele veio ao mundo em carne humana. Então Cristo ele permanece ao mesmo tempo humano e divino. Isso é fundamental para a ortodoxia cristã, afirmar tanto a plena divindade de Cristo quanto sua plena humanidade. É essencial para a ortodoxia cristã, então, que se afirme a Trindade e também a plena divindade e plena humanidade de Cristo. Na teologia também, os credos desenvolveram isso, confissões desenvolveram isso, que Cristo possui um tríplice ofício. E esse tríplice ofício aparece nas Escrituras. Qual é esse tríplice ofício? Primeiro, Cristo é um profeta, porque ele comunica a palavra divina aos homens. Então, os seus ensinamentos, aquilo que ele trouxe ao ser humano são as palavras divinas, e por isso ele é um profeta. Ele também é um sacerdote, porque ele realiza a obra da redenção. O que o sacerdote faz? O sacerdote faz um sacrifício de expiação, de purificação, de perdão dos pecados. Então, Cristo ele é um sacerdote porque ele faz esse sacrifício, né? Ele também funciona como um mediador entre nós e o divino. E, em terceiro lugar, Cristo é um rei. Ele é aquele que reina e governa sobre o universo.
ele é aquele que reina sobre os corações dos salvos, ele é aquele que reina, que governa o mundo e que vai estabelecer um reino de paz para toda a humanidade. Também é importante mencionar, né, que a teologia também desenvolveu, que há os estados de humilhação e os estados de exaltação de Cristo. Quais são os estados de humilhação? Os estados de humilhação de Cristo vão desde sua encarnação até a morte. Então Cristo, mesmo sendo divino, ele se humilhou e veio à Terra como um humano fraco, né, cheio de dores, enfermidades, que se cansava. Ele veio então num corpo como o nosso, um corpo fraco, um corpo debilitado, um corpo enfermo. Ele veio no mundo assim, então ele se humilhou quando ele se encarnou. E ele foi até a morte, ele morreu, ou seja, ele se humilhou na cruz. Mas também a gente fala dos estados de exaltação de Cristo, que começam com sua morte e vão até sua ressurreição. A morte de Cristo, como vocês podem ver, ela faz parte tanto do estado de humilhação quanto do estado de exaltação. Ela funciona como uma transição. Porque a morte de Cristo, por mais que seja uma humilhação, ela também é uma vitória, significa vitória de Cristo. Porque ele veio realizar a obra da salvação. Então, quando Cristo morre na cruz, como um sacrifício pelos nossos pecados, ele realiza a obra da redenção e, portanto, ele consuma a obra que ele veio realizar. Isso é uma vitória que nos liberta do domínio da escravidão do pecado, que nos liberta do domínio do demoníaco e que nos leva para a vida. E, portanto, a morte, ao mesmo tempo que ela é uma humilhação de Cristo, ela é também uma exaltação. Portanto, os estados de exaltação de Cristo vão da sua morte até a sua ressurreição, passando pela sua ressurreição, né? Porque Cristo morre, ressuscita, ele ressuscita em corpo glorioso, ele é assunto ao céu, ele é levado ao céu. Isso tudo faz parte da exaltação. Ele é, como diz Filipenses, né? Essa noção de humilhação e exaltação é baseada no texto de Filipenses capítulo 2, lá para os versículos 9 ao 11, por aí, em que fala que Cristo, ele se humilhou, então ele se encarnou, veio ao mundo, sofreu, morreu, aí a morte, ao mesmo tempo que é uma humilhação, é uma vitória, e ele ressuscita vitorioso, sobe ao céu, assenta-se à direita de Deus Pai, de onde ele retornará, né? Então isso faz parte da sua exaltação. Então a gente tem duas fases na vida de Cristo, uma de humilhação e outra de exaltação, em que a cruz, a morte de Cristo, ela faz parte tanto da humilhação quanto da exaltação. Tendo considerado a questão da pessoa de Cristo, nós podemos passar para o terceiro tópico da teologia, que é a pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo. Como a gente pode pensar o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a energia da vida em movimento. E, portanto, ele é a força ativa, só que uma força ativa pessoal, porque a gente lê nos evangelhos que ela consola. Então ele é chamado de paracleto, consolador. Então, por mais que seja uma força, uma energia que se movimenta, essa energia, de alguma forma, ela também tem um aspecto pessoal, porque ela se relaciona no sentido de ser um consolador que nos conforta. Então, tem esse aspecto, ao mesmo tempo, energético e pessoal. E por isso a gente pode usar o termo meio que paradoxal, que é força ativa pessoal. Essa força ativa pessoal, ela energiza o cosmos. Então, ela que dá energia para o mundo. E, portanto, é ela que opera a transformação. É ela que realmente coloca as coisas em movimento, porque é uma energia viva. E a gente pode ter o Espírito Santo, como ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus no mais pleno sentido da palavra, e como a gente já viu, ele flui eternamente do Pai e do Filho, porque ele procede eternamente do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele tem um importante papel no que a gente chama de regeneração, da eficácia dos sacramentos, na santificação, na justificação. Ele atua, então, como aquele que opera a salvação. Então, a gente pode imaginar, assim, fazendo uma distinção didática, que o Pai planeja a salvação, o Filho, ele executa no sentido de morrer na cruz, e o Espírito Santo aplica essa salvação em nós. E, portanto, o Espírito Santo é aquele que vai aplicando as virtudes redentivas em nossos corações. Ele que atua em nós nos dando os frutos do Espírito, ou seja, as virtudes cristãs. Ele que atua em nós nos dando os dons espirituais, como os dons de revelação, dons de línguas estranhas. E a gente pode então falar que existe uma atuação pentecostal do Espírito Santo, no sentido de que o Espírito Santo, ele derrama dons espirituais, né, sobre os fiéis. E aí esses dons espirituais incluem esses dons sobrenaturais mesmo, né, de revelação, de cura, né, e os outros dons que são listados ali na carta de Paulo aos Coríntios. Acho que no capítulo 12, isso, 1 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano. Em relação à atuação pentecostal do Espírito Santo, a gente pode mencionar uma doutrina importante, que é a doutrina do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo,
ele, que foi bem trabalhado pela teologia pentecostal, ele consiste na experiência de se sentir revestido por essa força ativa pessoal. Então, o batismo no Espírito Santo é a experiência de se sentir revestido pelo poder de Deus, energizado por ele de alguma forma. Então, é uma experiência, né? O batismo no Espírito Santo é uma experiência pessoal de ser revestido pelo poder divino. Né? A pessoa batizada no Espírito Santo, ela sente uma experiência de que está sendo tocada por uma energia espiritual, que é a energia do Espírito Santo. Isso pode ser experimentado não de forma sobrenaturalista, não precisa ser uma coisa mística, sobrenatural. Né? Cada um sente a presença do Espírito Santo ao seu modo. Né? Então eu posso aqui estar sentindo assim a presença especial do Espírito Santo sem necessidade de uma coisa sobrenaturalista, mística, alguma coisa nesse sentido. O batismo no Espírito Santo é sentir a presença de Deus de alguma forma. Mesmo que seja de forma que não seja muito mística, muito sobrenatural. Na verdade, tanto a forma sobrenatural quanto a forma mais calma, todas essas formas são válidas, maneiras válidas de experienciar o divino. Então isso a gente chama de batismo no Espírito Santo. E aí a gente usa a expressão de que a graça opera de acordo com o recipiente, ou seja, cada pessoa é única e cada pessoa sente Deus do seu modo. Então Deus ele se manifesta para cada um de um jeito. Outros, no entanto, né, recebem o Espírito Santo de uma forma bem estrondosa. Né? A gente vê aí pessoas que falam línguas estranhas, têm visões, profetizam. E essas duas experiências, tanto a experiência mais pessoal, mais menos sobrenatural, né, elas são experiências que têm o mesmo valor. Né? Nenhuma é melhor do que a outra. Isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes uma pessoa pode ter uma experiência mais intelectual, mas precisa ser uma experiência mesmo. Precisa ser um sentimento também, uma vivência. Né? Ainda, considerando a ação pentecostal do Espírito Santo, é importante afirmar algumas doutrinas importantes. A primeira é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Isso é uma doutrina importantíssima para a teologia protestante, que é a ideia de que não só um clero é sacerdote. Essa ideia de clero, de liderança religiosa, ela precisa ser excluída completamente da teologia cristã. Né? Pelo menos na sua versão na sua versão protestante, porque nós entendemos que todos os cristãos, eles têm o mesmo valor. Nós entendemos que não existe hierarquia entre os cristãos, que não existe uma liderança religiosa, que não pode existir um domínio de um clero, que não pode existir um domínio de sacerdotes e outro de leigos, que não há diferença entre cristãos que são oficiais, ministeriais, e outros cristãos que são simplesmente leigos, que são simplesmente pessoas comuns que talvez não tenham instrução, que fazem parte do povo comum. A gente não faz essa distinção entre clero e leigos. Nós entendemos que todos os cristãos, a partir de Cristo, se transformam em sacerdotes. Então todos nós somos sacerdotes. Eu sou um sacerdote, você, se é um cristão, também é um sacerdote. Então toda pessoa é um sacerdote, né? Há essa distinção. Isso significa que todo crente é um profeta também. Né? E ele pode receber oportunidades para pregar, independente de sua posição social, grau de instrução, quer secular, quer teológica. Não há distinção entre ministros e leigos. Todos nós podemos pregar, todos nós podemos falar de Cristo, todos nós podemos exercer aquilo que muitas religiões consideram exclusivas de sacerdotes e ministros. Né? Então, a gente precisa romper um pouco com essa ideia. Isso vale para todos, para mulheres, para homens, para LGBTs, para pessoas de todos os tipos, não há exceção. Qualquer pessoa é um sacerdote. E a gente precisa aceitar aí, então, né, até que LGBTs exerçam essa questão de pregar, de ministrar, né, de serem pastores e pastoras, independente do gênero, sexo, orientação sexual, posição social, instrução. O segundo ponto que precisa de ser destacado é que a igreja precisa valorizar a teologia pentecostal de Lucas. Já que a gente está falando do Espírito Santo, o grande teólogo do Espírito Santo no Novo Testamento é Lucas. E Lucas, ele ensina que o Espírito Santo não só salva, não só regenera, não só santifica, não só batiza no corpo de Cristo, como ele também nos reveste de poder sobrenatural para testemunhar de Cristo. E isso é enfatizado muito no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. O livro de Atos e o Evangelho de Lucas tem uma teologia pentecostal. Isso não significa que a teologia precisa ser só pentecostal. Esse é um outro ponto. A teologia pentecostal também tem vários problemas, mas no aspecto de enfatizar a obra do Espírito Santo, ela está correta. E a teologia deve ter, então, portanto, uma ênfase pneumatológica, que é um ponto que a teologia pentecostal acerta muito, que quer dizer que o Espírito Santo não pode ser mais esquecido ou pouco enfatizado. A gente vê que a teologia fala muito, às vezes, do Pai e do Filho, mas esquece o Espírito Santo.
Tendo tratado da questão do Espírito Santo, a gente pode tratar agora do quarto tópico, que é a bibliologia. A Bíblia, nós entendemos que ela é a palavra de Deus. Mas o que é palavra de Deus, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque os protestantes hoje, pelo menos no Brasil, eles são muito fundamentalistas. Eles acham que a Bíblia tipo caiu do céu e é um livro que precisa ser lido literalmente e de maneira fundamentalista. A Bíblia, na verdade, ela é um símbolo. Então ela não precisa ser lida de maneira literalista. Ela é palavra de Deus em que sentido? Eu vou citar aqui, o teólogo Paul Tillich, que ele resumiu o que nós queremos dizer quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro, queremos dizer que a palavra é o princípio de automanifestação divina no próprio fundamento do ser. Ou seja, o verbo divino, a palavra divina, a gente fala verbo, mas uma outra tradução seria palavra, que no grego é logos, que aparece em João 1:1. A vida, ela se manifesta como verbo. Então ela se manifesta como pronúncia, como palavra, como logos. Em segundo lugar, ao falar de palavra de Deus, nós temos em mente a palavra como meio de criação, como aquilo que trouxe à vida todas as coisas, que traz o ser de todas as coisas. Em terceiro lugar, a gente está falando da palavra como manifestação da vida divina na história da revelação. Em quarto lugar, a gente fala da palavra como manifestação divina na revelação final, que é Cristo. Então, Cristo é a revelação final. E essa revelação final, que é Cristo, ela foi registrada. Então, a palavra ela também é o documento da revelação final, que é a Bíblia. Então, a palavra ela é uma mensagem da igreja, tal como esta a proclama em sua pregação e ensino. Então, todos esses sentidos podem ser unidos no só de que a palavra é Deus manifesto. Por palavra, nós entendemos a revelação de Deus. Verbo é a revelação divina. Isso quer dizer que a palavra, no sentido propriamente dito, é Cristo, porque é Cristo que revela Deus. O que está registrado no Novo Testamento, na verdade, não foi Cristo que escreveu. Foi escrito pelos seus discípulos depois de tempo que aconteceu. Ou seja, o Novo Testamento ele é uma leitura que os discípulos fizeram da revelação. E é assim que a gente precisa ver a Bíblia. Ela é um registro da revelação, e por ser um registro da revelação, ela é a palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que esse registro não é a própria revelação. A revelação é Cristo. Essa revelação foi interpretada e comunicada por seres humanos falíveis. Então, boa parte dos teólogos protestantes, eles afirmam que a Bíblia é ou deve ser a única regra de fé e prática do cristão, como se ela fosse um livro infalível, inerrante. Em certo sentido, a Bíblia é infalível em sua mensagem, ela é realmente inerrante, no sentido de que ela não erra na sua mensagem central, que é anunciar a revelação de Cristo. Mas a gente não pode tomar a Bíblia de maneira literalista, como se ela fosse a nossa única regra de fé e prática. A nossa regra de fé e prática não é a Bíblia, mas a revelação de Deus é em Cristo. E essa revelação foi registrada na Bíblia. Essa distinção é importante para a gente não cair no que eu posso chamar aqui de biblicismo. Os biblicistas, a gente pode entender que são aqueles que adotam a Bíblia como um todo como norma de fé. Mas você pode perceber que qualquer biblicista não faz isso de verdade. Então quer dizer que isso é impossível. Porque na prática nenhum biblicista pega a Bíblia inteira e toma parte por parte dela, palavra por palavra, como se fosse a lei que deve ser seguida por todo mundo. Por quê? Por exemplo, sempre um biblicista ele elege uma norma ou um outro critério que está para além da Bíblia para julgar a própria Bíblia. Por exemplo, se você pega os calvinistas, eles pegam a teologia paulina e usam as lentes da teologia paulina para ler o resto da Bíblia. Se você pega os pentecostais, eles pegam a teologia lucana e usam ela como critério para ler toda a Bíblia. Se você pega um teonomista radical, ele pega as lentes do Antigo Testamento e usa ela para interpretar o resto da Bíblia. Se você pega Lutero, ele pegou a justificação pela fé como princípio normativo para ler toda a Bíblia. Tanto é que Lutero, por usar como princípio normativo a justificação pela fé, ele até teve problemas com o livro de Tiago. Então qual que deve ser a nossa norma de fé se ela não pode ser a Bíblia? Seria estranho se a gente adotar essas normas de fé que as outras pessoas adotaram. Teologia lucana, teologia paulina, justificação pela fé. Existe algo que é muito mais superior do que qualquer uma dessas coisas. Há uma norma de fé que é mais superior do que Paulo, Lucas e o Antigo Testamento. E essa norma de fé é o Espírito de Cristo. Portanto, o que importa na Bíblia não é a letra, mas o Espírito de Cristo que está por trás dessa letra. Toda vez que a gente elege uma coisa que não é o Espírito de Cristo como critério, a gente está num elemento demoníaco, Porque a eleição das doutrinas paulinas, da teologia lucana, ou da lei do Antigo Testamento como princípio normativo de fé, pelo qual se lê as próprias palavras de Cristo, é um elemento demoníaco do biblicismo. Primeiro a gente precisa partir de Cristo para depois interpretar o resto da Bíblia. Por quê? A gente encontra Cristo nos evangelhos, aprende com a vida e ensinos de Cristo, e a partir dessa vida e ensino a gente pode aproveitar o resto das escrituras. Porque o que importa é aquilo que se refere a Cristo. Agora, se eu faço o contrário,
se eu formulo uma teologia lucana, se eu formulo uma teologia paulina, se eu formulo uma teologia de acordo com o Velho Testamento e depois vou lá ler os evangelhos e quero submeter o evangelho a esse critério anterior que eu elegi, eu vou ter um problema muito grande. E eu vou ter uma interpretação de um Cristo que não tem nada a ver com o Cristo dos evangelhos. Um Cristo que vai ser legalista, um Cristo que não vai ter a ver com aquele Cristo que rompeu com todo o sistema religioso. Então a norma do cristão não é a Bíblia, não é um livro, não é a letra, mas o Espírito de Cristo, o Cristo dos evangelhos. Tudo aquilo que no Antigo Testamento, nos escritos de Paulo, Lucas ou Tiago, contradiz o Espírito de Cristo deve ser lido criticamente e rejeitado, se for o caso. Um exemplo que a gente pode dar é o fato de que Paulo manda as mulheres serem submissas, enquanto Cristo ele colocou as mulheres numa condição especial, ele deu atenção especial para as mulheres numa sociedade patriarcal e machista. Então o que a gente percebe? Cristo ele rompeu com todo o machismo, com todo o patriarcado. Mas Paulo é um escritor que ainda insiste no machismo, que ainda insiste na submissão da mulher. O que acontece quando a gente encontra um escritor bíblico insistindo numa coisa que é contrária ao espírito daquilo que Cristo trouxe? A gente rejeita e fica com Cristo. Então o cano da Bíblia, a gente precisa entender também, e isso deve ser levado em conta, que ele foi uma decisão tardia da igreja. Teve todo o concílio para decidir quais livros entravam e não entravam na Bíblia. Por isso é muito complicado a gente pegar a Bíblia e tomar ela como uma coisa tão inerrantista assim. Os apóstolos, eles eram pessoas humanas, eles tentaram comunicar aquilo que eles aprenderam com Cristo do modo como eles conseguiram. Eles eram infalíveis, eles eram inerrantes na maneira como eles perceberam, interpretaram e comunicaram a mensagem de Cristo. Os autores bíblicos estavam também condicionados pelo seu tempo. E aí, de novo, Paulo ele fala para a mulher ser submissa por quê? Porque ele estava numa sociedade patriarcal, misógina, que inferiorizava a mulher. Então a gente precisa ler a Bíblia também dentro do seu contexto histórico e cultural. E aí a gente pode dizer então que a revelação de Deus não é um livro, não é a Bíblia. A Bíblia é a testemunha da revelação, mas a revelação ela mesma é um acontecimento, é um evento, é um ereignis, que é Cristo. A Bíblia é a interpretação, a gente pode definir assim, para ficar uma definição mais clara. A Bíblia é a palavra de Deus no sentido de que ela é a interpretação e comunicação humana falível da revelação infalível de Deus em Cristo. Então, a revelação infalível é Cristo. A Bíblia é uma interpretação humana falível dessa revelação. Nesse sentido, ela é um documento que testemunha da revelação infalível de Deus em Cristo. O quinto aspecto que a gente vai tratar é a soteriologia. A soteriologia é o campo da teologia que lida com a doutrina da salvação. E aí eu vou estar considerando aqui um debate que é muito mais complexo, mas que é o debate entre arminianos e calvinistas, sobre a salvação. Os arminianos, eles são uma linha teológica que afirma que a salvação depende do ser humano aceitar ou não a graça de Deus por meio de seu livre-arbítrio. Já o calvinismo é a doutrina que afirma que a salvação é uma decisão livre e soberana de Deus, que elege antes da eternidade quem ele decide salvar, sem considerar o livre-arbítrio humano. Essas duas posições, para mim, elas não são muito boas. Por que eu entendo assim? Porque essas duas posições, elas pensam a salvação como individual. Elas, tipo assim, a salvação são de pessoas individuais. A gente vê aí, então, que temos um problema nessas duas perspectivas. Porque elas pensam a salvação como algo que se dirige a seres humanos individuais. Então eu posso ser salvo, outro fulano não pode. Ou, independente se o arminiano fala assim, porque um escolheu pelo livre-arbítrio e outro não. Ou porque Deus elegeu um e outro não. Mas a salvação é pensada de maneira individual. E isso é um problema. Uma coisa que precisa ser dita é que o modo da salvação está além da nossa compreensão. E que a gente não tem como ter uma clareza da dinâmica da salvação, da mecânica da salvação. A gente vê muita gente tentando estruturar a mecânica da salvação. Primeiro Deus regenera, depois ele converte, depois a pessoa tem fé, se santifica. E a mecânica da salvação funciona assim, primeiro Deus elege, depois ele predestina, depois ele... E isso é muito complicado, fazer esses esqueminhas assim. Esses esqueminhas podem ser úteis, mas a salvação é muito mais profunda. Também tem esquemas que falam assim, a morte de Cristo foi para pagar uma dívida que a gente tinha com Deus. Outros falam assim, ele foi para nos substituir, pagar a nossa pena. Outros falam, ele morreu para poder nos libertar do domínio do diabo. Então a gente percebe que existem muitas tentativas. Ele morreu como um exemplo. Na verdade, a gente não sabe exatamente o que Cristo fez na cruz.
a gente sabe que ele operou a nossa salvação. Como ele fez isso, a gente não tem como descrever com muita certeza. O que nós possuímos são, na verdade, símbolos, né? São esquemas, são representações que nos ajudam a pensar um pouco do significado da obra da salvação, mas a gente também não tem como dar uma doutrina fechada, né? Uma descrição literal do que significa a morte de Cristo. Então, a gente tem um problema então com esses esquemas quando eles são tomados como verdade absoluta. Eles são esquemas importantes, né? São esquemas que podem nos ajudar a ter uma noção da morte de Cristo, do seu significado, mas eles são insuficientes. Então, a gente pode entender que a noção de justificação como uma transição jurídica legal, a teoria de que Jesus morreu para nos libertar do diabo ou para vindicar o governo de Deus, eles são símbolos que não devem ser tomados pela realidade. Tanto o arminianismo como o calvinismo, eles são doutrinas insuficientes, porque essas doutrinas pressupõem que a salvação ela é dirigida aos humanos e não à totalidade do cosmos. Eu entendo que Cristo ele não veio salvar indivíduos, ele veio salvar o universo, o cosmos. E é essa noção que está presente nos evangelhos. Né? Quando Deus, em João capítulo 3, versículo 16, Cristo fala assim, que Deus amou tanto o mundo, ou seja, o cosmos, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqueles que creem, eles só são salvos porque primeiro Deus quis redimir o mundo, o cosmos. Isso estava na discussão até com o Nicodemos, que era um fariseu que achava que Deus veio só redimir o povo judeu. E Deus amplia tanto isso que ele fala assim, olha, Cristo amplia tanto isso que ele fala assim, olha, eu não vim redimir só o povo judeu, eu vim redimir o cosmo inteiro. E essa noção de que Cristo veio redimir o cosmo inteiro está presente na ideia de novos céus e nova terra, ou seja, Deus vai transformar, renovar, restaurar todo o cosmos, todo o universo será transformado. Então Cristo ele não morreu para redimir indivíduos, ele morreu para redimir todo o cosmos, desde o menor átomo até a maior das estrelas. Tem uma escritora, né, eu vou citar ela, que diz assim, que uma escritora adventista chamada Ellen White, que ela trabalha essa noção de que o universo inteiro será transformado. Né? Ela diz assim, no final do livro O Grande Conflito, que Deus veio redimir, né, de que desde a do menor átomo até o maior dos mundos, todo o universo, quando redimido, vai dizer que Deus é amor. Então a gente pode dizer que a redenção ela alcança todo o cosmos, atinge cada parte do universo, cada centímetro da criação de Deus. O amor de Deus ele pulsa desde o menor átomo até a maior das estrelas. Então é graças a esse amor universal que a gente pode entender que o universo inteiro é resgatado e restaurado e redimido por Deus. Que Deus, ao se sacrificar pelo mundo, deseja construir aqui um novo céu e uma nova terra. E aqui a gente trabalha então que essa salvação se dá por uma união mística entre Cristo e o cosmos. Quando Cristo ele encarna, ele une-se ao cosmos. E quando Cristo morre, é como se o cosmos também morresse, como se a velha criação, esse mundo cheio de sofrimento, fosse sepultado. E é isso que nós chamamos de condenação. O cosmos é condenado em Cristo. Todo o cosmos, em união com Cristo, experimenta, por assim dizer, a condenação. Mas quando Cristo ressuscita, o cosmos também renasce com ele. Surge assim uma nova criação, um universo redimido e restaurado. Assim o cosmo inteiro experimenta a salvação e a condenação. O cosmo inteiro é condenado e o cosmo inteiro é salvo em Cristo. Terminado a consideração sobre a soteriologia, nós podemos falar sobre escatologia a fim de finalizar. Né? Então vou finalizar falando um pouco sobre a doutrina dos últimos dias. A escatologia é a doutrina sobre os últimos dias. E podemos apresentar as seguintes posições escatológicas. A primeira é o preterismo, que é a crença de que as profecias escatológicas se cumpriram em geral no primeiro século da era cristã. A segunda posição é o historicismo, né? E aí se você quiser pausar o vídeo para anotar alguma coisa assim, né? Porque eu vou falando cada uma. E aí talvez você queira ter anotado quais são essas posições. Então a primeira é o preterismo, é a crença de que as profecias escatológicas se cumpriram no primeiro século da era cristã. A segunda é o historicismo, que é a crença de que as profecias escatológicas constituem uma previsão profética da história da igreja. A terceira é o idealismo, que é a crença de que as profecias escatológicas tratam da luta cósmica entre o bem e o mal, sem se prender a eventos históricos. E a quarta posição é o futurismo, que é a crença de que a maior parte das profecias escatológicas ainda estão por acontecer.
Além de distinguir os campos da escatologia de acordo com essas posições, há ainda uma possibilidade de fazer uma distinção com base nas visões escatológicas a partir da interpretação que elas fazem do milênio de Apocalipse 20. Nesse caso, a gente pode distinguir as seguintes posições. A primeira é o pré-milenismo, que é a crença de que Cristo retornará visivelmente, estabelecendo um reinado de 1000 anos, literais. A segunda posição é o pós-milenismo, que é a crença de que Cristo retornará após um período de paz e prosperidade na Terra. E a terceira crença é o amilenismo, que é a crença de que o milênio é o símbolo do atual governo de Cristo sobre a Igreja. Outra forma também de distinguir as posições escatológicas é com base no evento da tribulação, o chamado evento da tribulação, que seria, de acordo com algumas correntes escatológicas, um futuro de 7 anos, dividido em 3,5 ou 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Nem todas as posições escatológicas concordam com essa ideia de que vai haver uma tribulação. Mas as posições que concordam com a ideia de que haverá uma grande tribulação, elas são divididas em 3 posições. A primeira é o pré-tribulacionismo, que defende que a volta de Cristo se dará em 2 etapas. Uma, de forma invisível, antes da tribulação, para arrebatar a igreja, e outra de forma visível, depois da grande tribulação, para estabelecer o milênio. A segunda posição é o mesotribulacionismo, que defende que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E a terceira posição é o pós-tribulacionismo, que defende que há uma só segunda vinda de Cristo no final da grande tribulação. Essas são várias posições, e eu apresentei essas posições para mostrar a complexidade que é o assunto da escatologia. E, dada essa complexidade, eu entendo que não temos como saber qual dessas posições é a correta. O que importa a gente manter apenas é aquilo que eu disse na parte de soteriologia, é que no final de tudo, o universo inteiro será restaurado. Quando eu digo que o universo inteiro será restaurado, eu estou dizendo que o mundo ele possui a capacidade de se renovar. O que impõe, assim, a esse mundo um movimento, que é o movimento da vida rumo a um fim, um direcionamento, uma espécie de intencionalidade do mundo. O mundo renovado ele é chamado nas Escrituras de novos céus e nova terra. E nesse sentido ele é uma espécie de retorno ao seu estado original, do qual se diz lá em Gênesis capítulo 1 que tudo era bom. Essa transformação, então, ela proíbe o mundo, no entanto, de voltar simplesmente à sua forma antiga. Porque por mais que ela tenha uma certa repetição, ela também tem uma virtude criativa. Por isso, o mundo renovado, os novos céus e a nova terra, eles não são simplesmente um retorno ao jardim paradisíaco. Tanto é que a Bíblia não fala mais dos novos céus e nova terra como um jardim, simplesmente. Também fala dele como uma cidade dourada, que é a Nova Jerusalém. Então, os novos céus e nova terra, eles não são simplesmente o jardim do Éden de novo. Eles são uma cidade, ou seja, houve um desenvolvimento. E esse retorno, portanto, do mundo a seu estado originário não é uma mera repetição, mas o surgimento de uma ordem de coisas inteiramente nova. Então, quando eu falo que o universo inteiro será restaurado, eu também estou querendo dizer que não haverá inferno. Porque se houvesse inferno, haveria um espaço do universo, um lugar na totalidade das coisas que não foi restaurado. A redenção, sendo total, ela exclui qualquer possibilidade de um inferno ardendo eternamente. A doutrina do inferno é totalmente contrária ao ensino de que Deus é amor. Deus sempre cumpre os seus desígnios. E Deus não nos criou para sofrermos eternamente no inferno. Ele nos criou para vivermos eternamente numa terra paradisíaca. Então, se eu disser que existe inferno, eu estou dizendo que Deus não cumpre os seus propósitos. Que Ele não vai fazer conosco aquilo para o qual nos criou, que é para a vida eterna. O amor redentivo de Deus, como eu disse, envolve todo o cosmos e todo ser humano nele. Portanto, Deus vai redimir o cosmos inteiro. Então, eu quero dizer com isso, que não há possibilidade de pensarmos no inferno. Não há na teologia, pelo menos como eu concebo, a possibilidade de achar que Deus vai torturar pessoas eternamente no inferno. Isso é totalmente contrário a qualquer ensino sobre o amor de Deus. E, portanto,